Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre alinhamento profético. Êxodo 3, verso 1. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Que experiência esse Moisés viveu. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus de propósitos. E nós também somos pessoas de propósitos, porque nós fomos gerados em Deus. Nós fomos gerados na mesma essência do Senhor. Se Ele é um Deus de propósito, você e eu também somos. E aqui nós vemos Moisés, ele vivendo essa experiência que mudou a vida dele completamente. Nós vemos que Moisés, enquanto ele apacentava as ovelhas do sogro dele, ali no Monte Horebe, que era considerado monte de Deus, é considerado o monte de Deus, Moisés ele teve um encontro com uma sarça que não se consumia, queimava e não se consumia. E aquela sarça nós sabemos que era o próprio Cristo. Se você olhar aí no verso 2, você vai ver a Bíblia dizendo que o anjo do Senhor apareceu. E ainda está escrito anjo com letra maiúscula. Coloca aí no verso 2, Flavinho. Por favor. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Anjo com letra maiúscula. Todas as vezes que em algum relato bíblico aparece o anjo do Senhor escrito com letra maiúscula, esse é Jesus. Não é algum outro anjo, mas é o próprio Cristo. Então Moisés ele estava ali, e enquanto ele estava fazendo algo que fazia parte da sua rotina, apacentar as ovelhas, o rebanho do seu sogro, o Senhor, o próprio Cristo, o encontrou naquele lugar. Para Moisés, poderia parecer uma obra do acaso, porque era um dia comum para ele. Só que, na verdade, aquilo era uma experiência que uniu o Cronos, que é o tempo do homem, ao Kairos, que é o tempo de Deus. Para Moisés, um dia comum. Para o céu, um dia escrito pela vontade de Deus, definido para um encontro que mudaria até mesmo a minha e a sua eternidade. Deus, ele é um Deus de propósitos. O lugar que Moisés se encontrava ali foi tomado pela presença de Deus e se tornou um lugar santo, ao ponto de Moisés não poder estar calçando as sandálias dos seus pés. A presença do Senhor, quando ela se manifesta no ambiente, aquele ambiente se torna santificado pela glória de Deus. E nós não podemos estar vestidos com vestes carnais, mas é necessário que nós venhamos a nos despir, porque a santidade do céu tomou aquele ambiente. Quantos podem dizer amém? E olha que interessante. Essa experiência que Moisés viveu não é apenas um relato bíblico, para que a gente saiba como as coisas aconteceram. Na verdade, a experiência de Moisés é uma linguagem para que nós venhamos a entender
o que o Senhor Ele quer fazer comigo e com você. O que Moisés viveu no Monte Horebe é o que o Senhor quer que nós vivamos hoje, neste ambiente em que estamos. É o que o Senhor quer que você viva na sua casa, aí aonde você está agora. Deus quer transformar o nosso ambiente físico no Horebe dele, para que a presença do Senhor impacte a nossa vida. Quando nós somos encontrados pelo fogo da presença de Deus, ainda que estejamos aparentemente vivendo o nosso dia a dia normal, tudo muda dentro de nós. Quando Deus diz, chegou o dia, ninguém pode deter. Ele faz com que a gente se aproxime exatamente do lugar correto, para que Ele libere o que Ele já determinou desde a eternidade. E aí, esse encontro com o fogo da presença nos transforma de dentro para fora. E entenda, amados, quando nós vivemos uma transformação interna, Deus nos coloca como instrumentos de transformação nos ambientes ao nosso redor. Fui encontrada pela sarça que queimava e não se consumia. O que é que eu vou experimentar? Transformação no meu interior. Uma vez transformada, não tem como o ambiente à minha volta permanecer do mesmo jeito. O fogo da presença de Deus nos conduz ao posicionamento correto para o ambiente que está diante de nós. Existe um posicionamento que destrava, como o pastor disse. Existe um posicionamento que desata o céu sobre nós e através de nós. E eu quero falar nessa noite sobre ambientes espirituais no sentido das áreas da nossa vida. Porque nós somos a casa de Deus. Paulo disse que nós somos templos espirituais. E assim como na minha e na sua casa existe cozinha, sala, banheiro, quarto, varanda, quintal, jardim. Dentro de mim e dentro de você também existem ambientes espirituais. E para cada ambiente é necessário uma postura diferente. Quem aqui costuma tomar banho no meio da sala? Levante a mão. Quem aqui tem o hábito de cozinhar lá dentro do quarto? Por quê? Porque cada área da nossa casa pede um posicionamento diferente. Vem comigo nesse entendimento. Existem pessoas que elas estão de fato totalmente perdidas nesse tempo, nesse momento. Mas há pessoas que elas até se encontram no lugar certo. Só que essas pessoas ainda não assumiram o posicionamento que cada área da sua vida requer. E por isso ela permanece infrutífera. É aquela pessoa que ela tem a casa dela, ela está dentro de casa, só que ela está tão perdida que ela acha que pode, lavar pano de prato junto com pano de chão. Tem lógica uma coisa dessa? Só que tem gente que faz loucuras porque ainda não entendeu qual é a posição correta a ser tomada. E o nosso desafio então é, pelo Espírito, vivermos um alinhamento entre a nossa essência, quem somos, e as nossas ações frente ao propósito de Deus para com a nossa vida. Nós necessitamos entrar nesse lugar de alinhamento entre essência e ações. Quando isso acontecer, o propósito de Deus se cumpre. Para isso, primeiro nós vamos precisar conhecer o propósito de Deus. E eu te pergunto, o que Deus pensa sobre cada uma das áreas da sua vida? Você precisa conhecer os propósitos de Deus. O que Ele pensa sobre a sua vida financeira?
O que ele pensa sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos? O que ele pensa sobre a sua vida profissional, sua vida espiritual? Primeiro passo é conhecer o propósito. Segundo passo, nós precisamos discernir a nossa realidade. Porque uma coisa é a verdade que Deus tem a nosso respeito, outra coisa é a realidade em que a gente se encontra. Como você está diante da vontade de Deus? Você pode olhar aí para dentro? Tô top. Não, tem área que eu preciso ser tratada ainda. Ixi, essa área aqui, Espírito Santo, é uma bagunça só, não sei nem por onde começar. Terceiro passo, precisamos nos mover pelo Espírito para o posicionamento correto. O que você pode fazer para assumir a posição que o céu espera de você? O que está faltando ainda, Vanderlei? Quais são as atitudes práticas que a gente pode tomar para que a gente se volte para a vontade de Deus, para que a gente corresponda ao que o céu está bradando nos nossos ouvidos? Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós precisamos reconhecer o que está errado dentro de nós, mas não apenas reconhecer. Devemos expor diante da cruz em arrependimento, confessar e deixar o erro para trás. Porque somente depois disso nós podemos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. E isso é a chave para o sucesso da nossa vida. É necessário que a gente viva esse processo. Porque se não houver reconhecimento, arrependimento, confissão e abandono do erro, nós não poderemos entrar no caminho do sucesso. Nós vamos ficar andando em círculo, dando voltas e mais voltas no mesmo lugar. A nossa vida espiritual não rompe, nossa vida financeira não rompe, a nossa saúde não rompe, mas é porque a gente ainda não viveu os passos corretos. É por isso que Eclesiastes 3:11 vai falar sobre a essência que Deus ele colocou dentro de mim e de você. E o escritor diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade dentro de mim e de você. Por isso, alinhamento com o propósito de Deus não tem a ver com coisas materiais, com situações terrenas, mas só pode vir a partir de uma perspectiva eterna. Nós estamos falando de propósitos, nós não estamos falando de circunstâncias. Deus, ele colocou dentro de nós um dispositivo para que as realidades do céu se tornem realidades na nossa vida aqui na terra. O que há em nós é apenas uma sombra do que Deus ele quer promover espiritualmente. Por isso nós não podemos nos mover por aquilo que vemos, por aquilo que tocamos ou por aquilo que sentimos. Nós precisamos nos mover por fé. Nós precisamos nos mover por aquilo que nós cremos. E nós cremos em Jesus, amém? Hoje eu disse para uma filha assim, pela manhã ali, eu mandei uma mensagem e disse assim: olha, se você tiver o desejo de participar da festa dos tabernáculos, dê o seu nome pela fé. Nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós nos movemos por aquilo que cremos. Deus não tem problema com o dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Então se mova pela fé e Deus vai providenciar todo o necessário, porque adoradores é Deus quem leva para Jerusalém. Passaram-se, acredito que nem horas, minutos.
E ela mandou uma mensagem dizendo: coloca o nome aí do meu marido também, porque eu recebi uma mensagem de alguém dizendo que deseja abençoar a nós dois para participarmos da festa. Quando nós compreendemos o que é caminhar em Deus, nós desfrutamos de experiências sobrenaturais. O físico, irmãos, é apenas uma sombra. Existe uma realidade espiritual poderosíssima que a gente pode desfrutar. Só que a gente não desfruta porque a gente não se posiciona em fé. Só que esse tempo está passando. E a gente está entrando por um portal que não tem mais volta. Nesse portal, Sérgio, nós vamos viver loucuras em Deus. Porque nós não vamos mais colocar os pés aonde a gente sentir segurança, mas a gente vai pisar até mesmo onde não há caminho, e o caminho virá. Nós vamos sair do barco da nossa incredulidade para começar a caminhar sobre as águas. Não vai ter explicação humana, mas vai ter um sobrenatural sendo liberado sobre nós. Nós estávamos hoje ali correndo atrás, nos movendo aí com questão de saúde, indo a médico e correndo atrás de preço de exames. E nós estamos passando pelo fogo da provação. De tudo quanto é lado que vocês possam imaginar. Mas eu já liberei um decreto pelas minhas palavras que nós seremos aprovados através dessa aprovação, para a glória de Deus. E aí a gente estava nessa loucura, pilhados, e aí paramos naquele semáforo ali, perto da Pão Gostoso, coisa de poucos minutos, muito rápido, o sinal já estava quase abrindo. Na hora que a gente parou, um senhor veio do lado dele e vendendo paçoca, brincando, falou assim: e aí, quer uma paçoquinha? Cura Covid. Aí caiu na gargalhada e falou: não, Covid não cura não, mas vale a pena, propaganda, sei lá, brincou assim. O senhor saiu da janela dele, deu a volta na frente do carro, parou na minha janela, fração de segundos. E ele olhou e falou assim: é a sua esposa? Aí ele falou sim. Aí ele olhou para mim e falou assim: tem filhos? Deus vai te dar filhos e vai vir com saúde. O sinal abriu, a gente arrancou. Na hora eu comecei a chorar. Eu não consegui nem... Coisa de surpresa mesmo. A pessoa chega rapidamente, menos de um minuto, não sei o que lá, faz uma brincadeira e minta. Aí ele parou do lado e falou: tem uma moedinha aí? Aí ele pegou a moeda e deu. Ele falou assim: quem não chora não mama. É sua esposa? Tem filhos? Deus vai te dar filhos e Ele ainda vai te dar com saúde. E o carro arrancou. Eu olhei para ele chorando, eu fiquei: Deus, como assim? Um senhor no meio da rua. O que é isso? Isso é quando a profecia de Deus ela começa a caminhar sobre nós. E não depende de lugares, não depende de pessoas, não depende de exposição. É simplesmente a nuvem da glória de Deus andando sobre nós. E aí, quando as circunstâncias elas vão se tornando cada vez mais estreitas, Ele usa quem Ele quer, só para te lembrar: eu estou contigo. Um dia testemunharemos completamente. Mas Deus sabe o que é que isso significou para um dia como hoje. E voltando, nós precisamos nos mover por aquilo que cremos. E aí no trabalhar de Deus em nós, irmãos, existe uma frequência correta que nós precisamos encontrar para que a nossa vida flua na vontade de Deus e a vontade dele flua através da nossa vida. É uma frequência. Não é visível. Quando o pastor, a Mari, o Mateus, eles vêm para cá para ministrar o louvor, antes de começar a ministrar, eles precisam ir ali no afinador do violão e afinar de maneira que as notas cheguem no tom correto. Tô certo? É necessário que o tom se alinhe para que a adoração flua com excelência. A nossa vida
também emite sons. E para que a gente possa emitir sons que não cheguem desafinados diante da presença do Senhor, nós precisamos entrar na frequência certa. Nós precisamos estar alinhados ao tom certo. E o mapa, para que a gente caminhe rumo ao alinhamento dessa frequência, é revelado através do tabernáculo. No átrio, a gente desfruta dos perdões de pecados. Perdões de pecado. É isso? No átrio, a gente vive o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Só que aí, quando a gente sai do átrio, a gente precisa unir também a nossa vida ao relacionamento com o Espírito Santo no santo lugar. E quando a gente vai caminhando por esse mapa, quando a gente se arrepende no átrio e une o arrependimento ao relacionamento com o Espírito no santo lugar, o Senhor nos promove para o Santo dos Santos, que é o ambiente onde a glória de Deus se manifesta e nós somos transformados por essa glória. Por esse mapa, nós vamos rumo ao alinhamento da frequência. E quando a frequência se alinha, nada pode nos deter. Quando há um alinhamento na frequência, nada pode nos paralisar. Paulo, ele diz ali em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que nós somos transformados pela glória do Senhor. O ambiente da glória é o ambiente de transformação, em que nós, pessoas comuns, somos transformados à imagem de Cristo. É por isso que a festa dos tabernáculos será sobre a nuvem da glória de Deus. Porque nós estamos vivendo processos de transformação. E para acessarmos esse ambiente da glória, algumas práticas espirituais são necessárias fazerem parte da nossa vida. Não é uma escolha, é uma necessidade. É uma questão de sobrevivência espiritual. Nós só poderemos acessar o ambiente da glória se essas práticas forem uma realidade na nossa vida. E a primeira e simples prática, mas não tão fácil de ser praticada, é a oração. A oração, ela é a linguagem do nosso relacionamento com Deus. É através da oração que nós falamos a Deus e ouvimos a voz do Senhor ministrando o nosso coração. É pela oração. Enquanto nos movíamos hoje, ele parava o carro, ia, entrava num laboratório, entrava numa clínica, e eu orando em línguas. Senhor, está diante do Senhor. Senhor, tu sabes de todas as coisas. E enquanto eu gerava esse ambiente, o Senhor também falou comigo. E Ele fala da maneira como Ele quer. Uma irmã, eu não a conheço pessoalmente, mas ela mora ali em Friburgo. Acho que foi dia 29 de maio, se eu não me engano. Eu me atentei hoje para a data. Me enviou um áudio encaminhado. E eu não ouvi essa correria de viagem e essa loucura. Quando a gente chegou, não ouvi aquele áudio. Aí quando ele entrou num lugar, eu coloquei o áudio para ouvir. Era uma música, um louvor. E o louvor falou muito ao meu coração. Sobre, mesmo que a gente esteja chorando, mesmo que as coisas estejam difíceis, Deus está nos preparando. E a nossa vitória vai ser um testemunho. Deus está transformando a gente. Um louvor que casava certinho para o dia de hoje. E eu pensei, eu não ouvi isso antes, porque verdadeiramente era necessário ouvir no dia de hoje. E aí a gente movendo, até o ar-condicionado parou de funcionar, para vocês terem noção. E aí enquanto a gente se movia, o ar sem funcionar e exames caríssimos. Em casa ontem deu teoricamente ar no cano e parou de sair água por tudo quanto era cano. E muita loucura acontecendo. E
Em meio a toda essa circunstância, eu tinha uma firme convicção: nós não iremos murmurar, nós não iremos reclamar, nós não iremos fraquejar na nossa fé. Nós estamos sendo provados pelo fogo e nós seremos aprovados. E aí Deus traz esse senhor para falar exatamente o que disse comigo hoje. Deus, Ele não apenas ouve as nossas orações, mas Ele também ministra o nosso coração. A oração é essa linguagem entre o céu e entre a terra. Entre o céu e a terra. E nós podemos orar com nossos lábios ali em português, como nós também podemos e devemos orar em línguas. A oração em línguas é uma linguagem espiritual em que nós deixamos com que o Espírito flua dentro de nós. Alguns pensam que o batismo com línguas é para um ou outro, mas isso não é verdade. Deus liberou esse dom para todos. Todos os que desejam podem orar em línguas, porque é um dom que a gente recebe pela fé. Não é como um dom, por exemplo, para cantar, para tocar, para dançar, que Deus deu para quem quis, da maneira como lhe apraz. O dom de orar em línguas é um dom que Deus vai dar para todo mundo que queira, até para uma criança. E quando nós oramos em línguas, quando nós fluímos nesse dom, nós oramos exatamente à vontade de Deus. Orar em línguas é orar absolutamente sem ficar aquém e nem além. A vontade específica de Deus para a nossa vida. Orando em línguas, nós oramos de fato e oramos segundo o propósito do Senhor. A oração em línguas não envolve a nossa mente natural. Por isso, é possível praticá-la enquanto realizamos outras tarefas. Nós podemos estar lendo a Bíblia orando em línguas e entender o que a Bíblia está dizendo. Até melhor. Nós podemos estar fazendo linguiça. Nós podemos estar lá no SAMU esperando a próxima chamada. Nós podemos estar indo para um socorro, uma emergência. Podemos estar fazendo móveis ou posts. Podemos estar limpando uma casa. Podemos estar andando pela rua, caminhando, orando em línguas. Isso não vai atrapalhar as nossas tarefas. Só vai liberar uma dimensão espiritual elevada na minha e na sua vida. Ainda que nós venhamos e possamos fazer isso em todos os momentos, também é importante, na nossa vida devocional, nós dedicarmos um tempo para a oração em línguas. Eu orei por arrependimento, eu orei em comunhão com o Espírito Santo, eu adorei a Deus ali no Santo dos Santos, meditei na palavra, agora eu vou dedicar um tempo orando em língua. E começa a fluir. Nós não percebemos, mas existe um desatar sobrenatural na nossa vida quando nós vivemos essa realidade espiritual. A oração é a linguagem que une o céu e a terra para que se estabeleça a vontade de Deus em nós e através de nós. Enquanto estávamos na estrada, retornando de viagem, na nossa última parada, depois eu testemunhei para eles, na nossa última parada eu entrei no carro e comecei a orar em línguas baixinho. E vim. Acho que praticamente todo o restante da viagem orando em línguas. E veio dentro de mim assim: pede para eles estarem orando em línguas também. Aí eu pensei, acho que isso é só para mim. Depois veio de novo, fala para eles estarem orando em línguas. Só que as meninas dormindo e tal, eu falei, deixa que é só para mim. Quando a gente chega em Teófilo Otoni, a gente recebe a ligação da pastora desesperada que o carro do pastor Alex havia capotado. Capotou por 7 vezes. Só que enquanto capotava, uma irmã que estava dentro do carro, ela disse que começou a clamar assim,
o sangue de Jesus tem poder. O sangue de... E 7 voltas. O sangue de Jesus tem poder. Deus, o sangue de Jesus tem poder. E ela falou, quando ela saiu do carro, ela não sabe nem explicar como, mas ela começou a pular e orar em línguas, pular e orar em línguas. Eles disseram que não foi parando de capotar aos poucos. Ela falou que foi como filme de super-herói, que de repente o super-herói chega, coloca a mão e o carro para imediatamente. Não parou de cabeça para baixo, mas parou de cabeça para cima. Quem estava bem saiu. O pastor Alex e o Luan estavam desacordados, ficaram dentro do carro, numa curva, atravessado no meio da pista. Caminhão vindo, freando em cima para desviar, no escuro com lanterna, fazendo sinal, as malas, porque tudo acabou, bagageira acabou, as malas espalhadas. O pastor Roberto estava à frente, viu que eles estavam demorando, retornou para ver por que eles estavam demorando, se deparou com aquela cena. Ele disse que apareceu gente para ajudar, que ele não sabe de onde surgiu. E da mesma maneira que apareceu gente que ajudou a tirar do carro quem estava, que ajudou a sinalizar, catar coisa no meio da estrada, essas pessoas desapareceram na mesma intensidade. E um senhor ficou ali e até café esse senhor serviu para eles. Não foi isso? A oração em línguas produz situações que nós nem imaginamos. Livramentos acontecem quando oramos em línguas. Há um trabalhar na essência e no coração das pessoas quando estamos orando em línguas e talvez intercedendo por alguém sem nem mesmo saber disso. Nós somos transformados pela presença de Deus. A segunda prática é a meditação na palavra. A palavra de Deus é a direção de Deus para todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos e em qualquer circunstância. A palavra é a chave. Não importa se é um momento de tentação, de pecado, de fraqueza, de fracasso, de vitória, de doença, de problema financeiro no casamento, na saúde, não importa o que seja, a palavra é a resposta. A palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. É um fundamento inabalável. É o parâmetro para todas as nossas decisões. E eu quero te dizer uma coisa. Não existe margem de erro para quem caminha sob a palavra de Deus. Não existe. Deus, o que eu faço nessa situação aqui? O pastor falou. Deus, ele constrangeu o nosso coração para entregar tudo. Quando ele sentiu o desejo, um pastor veio até ele e disse assim no ouvido dele: pastor, Deus colocou no meu coração e eu vou ofertar a gasolina para a volta de vocês. Na hora que esse pastor falou isso com ele, ele entendeu. É uma linguagem, é para eu ofertar. Ele tirou um valor para mim, tirou um valor para ele, que para nós já era uma oferta sacrificial. Nós fomos no altar e deixamos. Quando eu cheguei no banco de volta, eu entendi que aquilo era muito pouco. Mas não era uma questão de valor. Era uma questão de ser perecível. Era pouco porque dinheiro passa. E dentro de mim explodiu algo. Não, é além, é além, é além. E eu entreguei ali o meu Isaac com uma entrega de renúncia total. E eu ajoelhei e eu urrava de chorar. Enquanto eu vivi aquela minha entrega, eu não vi, mas Deus falou com ele: tira tudo da carteira e entrega lá. E ele, movido ali naquele momento de fé, seja o que Deus quiser, foi e entregou só depois que eu fiquei sabendo. Isso foi pela manhã. E à noite, o Senhor nos surpreendeu. Mas não foi uma surpresa para que a gente vivesse ou gastasse da maneira como nós quiséssemos. Foi uma provisão que veio porque Deus sabia o que estava por acontecer. O que é isso? É caminhar sob a palavra de Deus. Nós não dissemos: apóstolo, nós entregamos tudo o que tínhamos.
Mas o bom pastor sabia. Não pedimos ajuda porque o carro havia estragado. Mas o próprio Deus é um Deus fiel e Ele cuida, Ele é Pai provedor. Só que como que a gente vai entender isso, irmãos? Pela palavra. A palavra é a garantia. Em Ezequiel 37:3 diz assim: Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel ele estava diante de um vale de ossos secos. Só que ele cria na palavra do Senhor. Ele disse, é como se Ezequiel dissesse assim: Senhor, se tu quiseres, esses ossos secos eles podem reviver. Por quê? Porque há poder nas suas palavras. Pedro, em uma noite onde ele pescou, tentou e não pescou nada, a Bíblia diz que Jesus chega ali e pede, encontra Pedro lavando as redes vazias. E Jesus diz assim: me empresta o seu barco, Pedro, porque eu quero falar aqui para essa multidão. E falando do barco ali no mar, a proporção para que a voz alcançasse a multidão era maior. Aí presta atenção nisso. Pedro estava frustrado porque ele não havia pescado nada. Só que ele não agiu segundo a frustração do seu coração. E quando Jesus disse assim: Pedro, me empresta o seu barco, literalmente ele disse: Senhor, o barco é seu, pode usar. Quando Pedro, ele liberalmente entrega o barco para Jesus usar, a Bíblia diz que depois que Jesus ele se pronuncia diante daquela multidão, Jesus diz assim para ele: Pedro, lança a rede. E aí Pedro diz assim, responde: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Sabe o que há em comum entre o profeta Ezequiel diante do vale de ossos secos e o até então Simão diante das redes vazias? A certeza de que havia poder, de que há poder nas palavras do Senhor. Não existe margem de erro para quem caminha sobre a palavra. Pedro pescou tantos peixes naquele dia, naquela manhã, que teve que pedir o barco do amigo emprestado para carregar. Só que logo após a pesca maravilhosa, Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, segue-me. E ele deixa o barco cheio de peixes e vai seguir a Jesus. Enquanto Pedro estava frustrado, ele não se negou a entregar para Jesus o que Jesus pedia. Quando Jesus disse para que ele lançasse a rede, ele não hesitou em crer que havia poder nas palavras de Jesus. E quando Jesus mostrou para ele que ele era poderoso para fazer um pescador que se frustrou por uma noite inteira pescar pela manhã, Jesus diz para ele: deixa isso para trás, porque eu já te revelei que o que eu posso fazer é muito maior do que o que você imaginava. Seja com a carteira vazia, seja com ela cheia, seja na hora de deixar ela para trás, creia que a palavra de Deus ela é poderosa e não existe margem de erros quando caminhamos sob ela. A palavra tem poder de criar em nós o que não recebemos de nenhum outro lugar. A palavra tem poder para trazer ordem. A palavra nos organiza por dentro. Pela palavra, a terra era sem forma e vazia. A terra que era sem forma e vazia veio a existir de maneira extraordinária. Haja luz fez com que
houvesse uma liberação na criação de tal maneira que nós sabemos que a própria natureza revela a glória de Deus. Tem noção do poder da palavra do Senhor, o que ela pode fazer dentro de mim, dentro de você? Nós podemos estar vazios, nós podemos estar sem forma, nós podemos estar bagunçados, desorganizados, mas basta uma palavra, basta um haja, para que Deus faça com que aquilo que é criado dentro de nós se torne uma revelação de quem Ele é diante das outras pessoas. A palavra nos corrige, nos alinha espiritualmente, nos traz direção. A palavra é o pão que nos alimenta, é o próprio Cristo encarnado em nós. É por isso que, para que a gente possa entrar no ambiente da glória, da transformação, nós dependemos da palavra. Sem a palavra se torna impossível. A terceira prática é a adoração. A adoração, o adorar, é nós derramarmos a nossa vida diante da essência de Deus, o bendizendo pelos seus feitos. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos nos derramando diante daquilo que Ele é, diante de quem Ele é. A adoração a Deus, ela tem o poder de nos transformar em imagem e semelhança de Jesus. Quem mais é transformado? Quem mais adora. Nossa adoração atrai os olhos do Pai para nós. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um verdadeiro adorador. Ele não era perfeito. A gente sabe que Davi errou e errou um tanto. Só que por conta da verdade que fluía dele, o caráter de Deus foi sendo aperfeiçoado na vida de Davi. A adoração tem o poder de nos aperfeiçoar. Está com dificuldade? Comece a adorar. Está em guerra, está em luta, está pecando, está fracassando? Comece a adorar. Porque a adoração, ela é a essência da nossa criação. Adorar não é uma opção que Deus nos deu. Adorar é como um dispositivo que Deus colocou dentro de todo ser humano. Nós não escolhemos adorar ou não. Nós escolhemos a quem adorar. É por isso que ainda tem gente que adora o dinheiro, a mamon. Porque essa pessoa ainda não escolheu adorar ao Deus verdadeiro. Tem gente que adora o filho, adora o marido, adora a esposa, adora a si próprio. Tem gente que adora o trabalho, o emprego, os estudos. Mas nós fizemos uma escolha. E a nossa escolha é adorar o único que é digno de ser adorado. E essa escolha transforma toda a nossa vida. Escolhemos a quem fazer e não se iremos ou não fazer. Faça a escolha certa. Quarta prática, a prática do jejum. O jejum é uma disciplina que envolve nos abstermos totalmente ou parcialmente de alimentos necessários, a fim de que o Espírito Santo gere em nós a virtude do domínio próprio. Como que nós vamos conseguir dominar o nosso ímpeto para o pecado? Através do jejum. Eu vou jejuar televisão. Existe isso? Não. Nós podemos entrar em propósitos tirando redes sociais e buscar a presença de Deus com mais intensidade nesse tempo. Agora, jejum fala de alimentação. Mas eu tomo medicamento e não posso tirar tudo. Não tem problema. Tire algo que é necessário para você. Para nós adultos, não tem serventia. Vou jejuar bala, vou jejuar chiclete, vou jejuar chocolate. Agora, existem coisas que são necessárias. Então, entre em propósitos de jejum e comece a clamar pela presença de Deus para que você seja mortificado na sua carne
enquanto o seu espírito é vivificado pelo Espírito de Deus. Quando nós jejuamos da maneira correta, nós deixamos de nos alimentar do que é material e perecível e passamos a ser alimentados pelo próprio Deus. É por isso que quem mais jejua recebe mais poder da parte do Senhor. Aquilo que ingerimos define a nossa saúde, também espiritual. O que nós comemos vai definir como é que está a nossa saúde diante de Deus. Às vezes a gente está raquítico espiritualmente, porque a gente está com a barriga cheia de tudo aquilo que nos satisfaz fisicamente. E há uma necessidade da gente mortificar a nossa carne, da gente colocar a nossa carne no devido lugar dela. Quando nos alimentamos dos manjares dessa terra, somos crentes carnais. Mas quando nos alimentamos do pão da vida, somos transformados em homens e mulheres espirituais, que carregam uma unção que produz autoridade. A nossa carne, acho que foi o pastor quem disse, nunca vai se converter. Nunca. Nós vamos precisar mortificá-la até o dia em que Jesus vier a nos buscar. O desejo de pecar, ele sempre vai existir. Só que ele pode ser dominado pelo propósito de agradar ao Senhor. Precisamos calar a voz da nossa carne para que somente a voz do Espírito ecoe dentro de nós. E o exercício do jejum propicia essa morte carnal e ativa uma vivificação espiritual. E a última prática espiritual que eu quero compartilhar nessa noite é sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não há possibilidade de nós rompermos em Deus se nós não formos fiéis nas nossas finanças diante dele. São práticas espirituais. Fazem parte do nosso caminhar na presença de Deus. A forma como lidamos com o dinheiro determina o governo que opera sobre nós, se é o governo de Deus ou se é o governo de Mamon. É por isso que o dinheiro fala. É uma linguagem, não é uma cédula. Acabamos de compartilhar o testemunho. Entregamos o tudo que tínhamos. E à noite recebemos uma oferta de R$3.500. Não é dinheiro. É uma linguagem espiritual. E a gente precisa entender e discernir que o dízimo, ele fala dos 10% de tudo que o Senhor provê em nossa vida. Não se tira o dízimo no valor que desejamos, ou que queremos, ou que deu, ou que sobrou. Dízimo é 10%. Não é 10% de uma parte que eu quero considerar. É 10% de tudo que chega à nossa mão como lucro. É um reconhecimento de que Deus, ele é o nosso provedor. Quando nós dizimamos, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu reconheço, toda a provisão necessária vem de Ti. É a entrega de algo que não nos pertence, mas pertence ao Senhor, é o que a palavra diz. Dizimar é devolver a Deus aquilo que já é dele. Ele só nos confiou para poder testar o nosso coração. Ele só nos confiou para poder nos incentivar a liberalmente entregar para Ele, em fidelidade por amor. O dízimo, ele deve ser separado e consagrado como primícia a Deus. Não é do que nos sobra, é do que nós temos naquele primeiro momento. Ele independe do valor. Pode ser 50 centavos, como pode ser talvez aí 50 mil reais. Nós precisamos entregar os 10%. E talvez nós ainda não chegamos a entregas maiores exatamente por conta disso.
Porque nós não conseguimos às vezes ser fiéis no pouco, e sobre o muito o Senhor não pode nos colocar. Só que quando nós entramos nesse entendimento e nesse caminhar em fidelidade, Deus, Ele libera sobre nós todo o recurso necessário. A oferta vai falar de uma expressão de gratidão a Deus. É uma semente que não tem valor definido. O dízimo é 10%. Agora a oferta não tem definição. É o valor que você sentir no seu coração. Só que toda colheita ela é proporcional à semeadura que nós fazemos. Você entende isso? Se nós semearmos num metro quadrado, nós vamos colher proporcional àquela semeadura que fizemos. Mas se a gente pegar um campo vasto e semear nesse campo todo, a gente vai ganhar quanto? De colheita. Vamos colher quanto? Oferta é isso, irmãos. Oferta é aquilo que liberalmente você entrega para o Senhor. Ela precisa ser feita voluntariamente e de coração. E aí dentro das ofertas, nós temos aí a primícia. Nós aprendemos sobre isso nessa festa. O que é a primícia? A primícia é nós pegarmos o valor que nós ganhamos, por exemplo, em todo mês, dividirmos esse valor que nós ganhamos no mês, por exemplo, por 30 dias trabalhados. O resultado desses 30 dias trabalhados, o resultado de um dia é o que nós pegamos e nós entregamos sobre uma autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. É uma oferta de honra a uma autoridade. E o Deus dessa autoridade libera sobre nós uma multiplicação de honra. Por quê? Nós herdamos a unção que nós honramos. Esse é um princípio espiritual. Quando nós honramos a uma liderança, entregando a primícia, nós estamos trazendo sobre nós a liberação da unção que essa pessoa carrega. Deus é um Deus que caminha em legalidade e tudo que Deus determina se cumpre. Foi Ele que estabeleceu a oferta de primícias. Então é uma prática que nós precisamos caminhar debaixo dessa revelação. Não por obrigação, porque nada no reino é por obrigação. É por revelação. É por entendimento. A primícia, ela desata algo na nossa vida. Além disso, nós também aprendemos sobre a oferta alçada. A oferta alçada fala de uma oferta que nós fazemos com um valor diferenciado e que junto da oferta colocamos um propósito diante de Deus. Não é uma barganha, Deus, eu vou te dar isso e eu quero que o Senhor me dê aquilo. Não é barganha, mas é uma oferta de fé. É o que nós experimentamos lá nessa festa de Pentecostes. Uma oferta de fé. Deus, eu não sei nem o que vai acontecer, mas eu estou entendendo que não é o tanto que eu dou, mas é o tanto que me sobra. Está dentro do meu espírito um desejo de ficar com nada por amor ao Senhor. E nós fomos lá e entregamos uma oferta alçada, uma oferta além da medida que nós costumamos entregar. E junto ali nós entregamos o propósito do nosso coração, o desejo do nosso coração. E pela palavra nós sabemos que ofertas alçadas liberam sobre nós cumprimentos proféticos de coisas que estavam presas sobre a nossa vida. Não pode ser feito, nós ouvimos um apóstolo dizer, em qualquer terreno. Se nós sabemos que o terreno não é fértil, que ali não dá nada, você não vai desperdiçar semente nesse terreno. Nós precisamos entregar ofertas alçadas em terras férteis. Na vida de pessoas que você sabe que carrega algo que desatará sobre a sua vida o que você tanto espera receber em Deus.
A semeadura de uma oferta alçada em uma terra fértil tem o poder de nos levar a colheitas extraordinárias. Deus, Ele quer liberar isso sobre nós. Já disse, nós estamos caminhando numa outra dimensão. Deus quer nos levar para uma outra dimensão. Dentro dessas 5 práticas, quando nos posicionamos corretamente diante de Deus, os céus se abrem, o Espírito vem sobre nós e a voz do Pai sela a nossa identidade. Nós temos 12 pessoas para irem para a festa dos tabernáculos, mas eu creio que esse número vai aumentar. E eu creio e eu declaro que todos que deram um nome e aqueles que ainda irão dar, receberão da parte de Deus todo o recurso necessário para participar. Liberação no trabalho, organização na empresa, dias de liberação para poderem estar ali, porque Deus quer liberar sobre nós o ambiente da glória de Deus. Precisamos nos posicionar em temor e obediência diante desses princípios. Parece simples, mas sem cumprirmos eles, nós não saímos do lugar. Parece chato ouvir a mesma coisa, mas essas são chaves que desatam o fluir de Deus sobre a nossa vida. Já ouvimos muito, mas ainda praticamos muito pouco. Por isso que a gente precisa deixar essa revelação nos lavar, nos purificar. Quando nos posicionamos na nossa vida pessoal, o céu desata. Quando nos posicionamos na vida familiar, o céu desata. Quando nos posicionamos como corpo de Cristo, os céus desatam sobre nós. Se posicione da maneira certa na sua vida espiritual, que fala da sua vida pessoal. Sua vida emocional, física, profissional, financeira, se posiciona. O que a palavra requer dessas áreas da sua vida? Tenha isso como verdade absoluta e comece a praticar. Na vida familiar, como Deus te quer como marido? Como o Senhor nos quer como esposas, como filhos, como pais, como avó, como neto? O que Deus quer? O que a palavra diz sobre isso, Fran? Como nora? O que a palavra diz? Vamos nos voltar para a palavra e nos posicionar da maneira como o Senhor requer. Como corpo de Cristo, nós precisamos compreender que somos sacerdotes reais. Como é que sacerdotes vivem? Somos ministros do Senhor, exercendo os nossos dons para a edificação do corpo. Quais foram os dons que o Senhor confiou a você? Comece a exercê-los. Comece a servir ao seu irmão com aquilo que Deus te confiou, para que o corpo seja edificado, para que pessoas nas nações sejam tocadas, para que missionários sejam sustentados pela sua intercessão, pelas suas ofertas, para que missionários possam ser enviados. Se posicione, fluindo no ministério que Deus estabeleceu para você. Você é um profeta, um pastor, um mestre. Você é um evangelista, um apóstolo. Para cada um desses 5 ministérios há um posicionamento específico que a gente precisa tomar. Nós precisamos estar conectados com o que Deus está fazendo na terra nesse tempo, vivendo não para nós mesmos, mas pelo bem do corpo de Cristo espalhado pela terra. Nós somos, irmãos, alvo da revelação do céu para que haja um alinhamento profético na nossa vida. Para transformarmos o ambiente da vida das pessoas, nós precisamos ter os ambientes da nossa vida transformados primeiro. Deus deseja nos movimentar espiritualmente para que haja alinhamento do céu com a terra. A terra sou eu e você. Para que haja alinhamento do Kairos com o Cronos. Chegou um dia que Jesus lá na sinagoga,
ele abriu ali o livro de Isaías. E ele então disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Sabe qual é o desejo de Deus para mim e para você? Que todos os dias da nossa vida nós venhamos a viver da mesma forma como Jesus. E todos os dias a gente possa dizer assim: hoje se cumpriu a escritura. Lá no trabalho, hoje se cumpriu as escrituras. Na fila do pão, hoje se cumpriu as escrituras. No fogo da provação, hoje se cumpriu as escrituras. Isso é alinhamento profético. A expressão hoje se cumpriu as escrituras fala de um alinhamento da profecia com a vida de Jesus. Se coloque de pé. Há um livro que foi escrito a meu respeito, a seu respeito. Há uma expectativa no coração de Deus. E para que nós venhamos a suprir essa expectativa, nós precisamos nos voltar para a palavra. Nós precisamos nos render para vivermos o cumprimento das práticas espirituais. São simples, mas são necessárias. Deus, Ele quer trazer sobre nós um selo da manifestação da glória dEle no nosso interior. Há uma nuvem de glória que deseja nos envolver para que em nós haja transformação. Mas para entrarmos nessa nuvem há um caminho de arrependimento, um caminho de relacionamento com o Espírito, um caminho de transformação pela glória do Pai. Por isso, ore ao Senhor nessa hora, pedindo a Ele para que Ele ative em você a prática espiritual da oração, para que Ele te ajude a orar, a não ter apenas momentos de oração, mas uma vida de oração. Peça ao Espírito para te conduzir pela sua palavra. Que o seu coração queime de amor pela palavra, Flávio. Que o seu coração arda de desejo de se alimentar. Que a fome possa tomar o nosso coração de tal maneira que meditar na palavra se torne essencial para nós. Peça ao Senhor para que a adoração, a essência da adoração que Deus colocou dentro de você venha para fora. Que você seja encontrado como um filho que adora o Pai em espírito e em verdade. Peça ao Espírito Santo para que Ele te ajude a viver uma vida de jejum, mortificando a sua carne, abrindo mão daquilo que te dá prazer, para que o prazer de Deus se estabeleça em você. Faça
propósitos de jejum com o Senhor, clamando, orando, jejuando da maneira correta, renunciando às coisas dessa terra e se alimentando da vida do céu, da vida de Deus. Restaure o altar da sua vida financeira. Seja fiel com o seu dízimo. Seja fiel com as suas ofertas. Deus dá semente ao que semeia. Semeie e semeie cada vez mais em terras férteis. Estabeleça no seu coração o desejo de entregar as suas primícias. Um dia do seu mês de trabalho. Honre aqueles que te abençoam. Entregue diante da presença de Deus também ofertas alçadas. Faça propósitos de fé. E nada poderá deter o rompimento na minha e na sua vida quando nos posicionarmos da maneira certa nos ambientes da nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus Cristo sobre a sua vida pessoal um desatar de tudo aquilo que te prende. Todas as áreas da sua vida pessoal que estão travadas, que elas sejam liberadas nessa noite. Na sua vida familiar, que tudo aquilo que está emperrado, tudo aquilo que parece que não sai do lugar, tudo aquilo que por mais que você queira, deseje, profetize, esteja travado. Eu declaro um rompimento nessa noite. Em nome de Jesus, que a sua família voe na presença de Deus. Que seu marido seja ativado. Que a sua esposa se converta. Que os seus filhos recebam a salvação. Que as suas irmãs sejam libertas. Que haja um ambiente de honra na sua casa. E como membro do corpo de Cristo, você seja ativado para frutificar. Em nome de Jesus, seja frutífero aonde o Senhor te plantar. Na sua célula, seja frutífero. Exercendo o ministério que o Senhor te confiou, seja frutífero. Ame ao Senhor acima de tudo. E ame ao seu próximo como você ama a si próprio, como Jesus te amou. Até que Jesus seja encontrado em você, a profecia seja materializada em você. E você possa dizer: hoje se cumpriu a Escritura. O que estava determinado para o dia de hoje, eu cumpri, eu vivi, eu desfrutei. Você pode orar. Orar em línguas aí no seu lugar. Não apenas agora, mas na sua casa mantenha essa prática. Há um alinhamento profético que o Senhor está trazendo sobre nós nesses dias. Obrigada, Pai. Nós recebemos de todo o nosso coração a Tua palavra. E nós declaramos a ativação dessa palavra no nosso espírito. Nos dirija, Senhor, pelo cumprimento de cada uma dessas direções do céu, para que nós venhamos a corresponder à profecia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.